Vamos lá, turma. Nós temos o retângulo, base, altura. Então, toda vez que eu precisar calcular a área do retângulo, eu vou ter simplesmente essa fórmula daqui, base vezes altura. Essa é a fórmula básica. Bom, então eu tenho uma questão que diz o seguinte. Qual a área? Qual a área não? Qual a medida da base de um retângulo de área 150 decímetros quadrados e base e altura deixa eu ver aqui. Vinte e cinco decímetros. A gente vai trabalhar dessa maneira. Porque se eu pedir para você, olha, qual é a área de um retângulo cuja base é igual a 5 e a altura é igual a 4, você só vai fazer multiplicar 5 vezes 4, 20 e acabou. O que eu vou querer vai estar baseado nessa forma daqui. Eu quero a medida da base de um retângulo cuja área é 50 decímetros quadrados e a altura é de 25 decímetros. Se eu tenho uma fórmula para determinar a área de um retângulo cuja base é base vezes altura, basta simplesmente eu substituir as medidas para determinar esta área. O que é que eu vou fazer? Eu tenho área igual a base vezes altura, então vamos lá. 150 vai ser igual. Ó, ele quer a medida da base e ele deu a altura 25. Então eu tenho 25 vezes b. Então substituir as medidas e vamos calcular. E aqui eu tenho uma equação. Para ficar mais claro aqui, ó, 25b igual a 150. Então b vai ser igual a 150 dividido por 25. Qual vai ser o resultado? Isso mesmo. 6 decímetros. Não tem nada complicado. Então, bem simples, do jeito que vocês estão vendo aí. Mais simples ainda, só se ele pedir para você calcular a área e transformar. Então, por exemplo, qual a medida da área em metros quadrados? Repare que as dimensões desse retângulo estão em decímetros.
Ok? Aí eu tenho comprimento e largura, ou base e altura. Quando eu for determinar a medida da área, eu vou fazer apenas o que eu falei para vocês. A área de qualquer figura retangular é simplesmente base vezes altura. Então, vou lá calcular. Se a área é base vezes altura, eu vou fazer o quê? 25 vezes 12. Então, a área vai ser igual a 25 vezes 12. Quanto é que dá 25 vezes 12? Muito bem. 300 decímetros quadrados. Encontrei a área, mas ela está em decímetro porque as dimensões dessa figura estavam em decímetros. Ok? A medida da área ficou em decímetros quadrados. Mas a questão está pedindo que eu transforme ele quer esta medida daí em metros quadrados. Qual é a resposta? Muito bem, Luna, correto. Para quem não lembra, nós temos aqui o seguinte, ó. Unidade fundamental de medida de superfície, metro quadrado. Decímetro quadrado é uma unidade inferior. Quando eu vou colocar na minha tabela, não fiz a tabela aqui completa, só do que eu preciso transformar, repare que toda medida, toda unidade de medida de superfície, de área, é imediatamente, cada uma delas é imediatamente 100 vezes maior que a posterior a ela. Então, quando eu for colocar decímetros quadrados nessa minha tabela, ela vai ficar aqui, ó, 0,03. Ele é um número inteiro, a vírgula está aqui. Então, são os números que estão imediatamente à esquerda da vírgula. Então, quem está na casa do decímetro quadrado? Esses dois zeros. O 3 está aqui. E eu tenho que transformar em metros quadrados? Basta eu dividir por 100. Então, a vírgula vem para cá, ó. Então, a resposta que a questão está querendo em metros quadrados, a área corresponde a 3 metros quadrados. Ok? Pronto. Isso aqui foi a área do retângulo. Vamos lá. Área do quadrado. É a mesma coisa. Tem todas as variações. Então, a gente não vai ser, vocês não vão ser cobrados apenas determine a área de um quadrado de lado de aresta igual a tanto. Isso é muito simples, muito fácil. Então, nós temos aqui a área do quadrado. Quadrado é simplesmente a medida do lado elevado ao quadrado. Então, todas as vezes que eu quiser calcular a área do quadrado, eu vou usar essa fórmula daqui, ó. Área igual a medida do lado elevado ao quadrado. Então, o que a questão vai pedir aqui, ó? Eu tenho um quadrado cuja área é igual a 225 metros quadrados. Quanto mede o seu lado? Isso. O que é que eu vou fazer nessa questão? A mesma coisa que eu fiz lá no retângulo. Se eu tenho para a fórmula de área a medida do lado elevado ao quadrado, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o lado que foi elevado ao quadrado teve como área 225. Então, é só substituir. Repare, ó, minha fórmula, lado ao quadrado, área, 225. Isso daqui é uma equação que vocês já viram lá no início do ano, uma equação de segundo grau, incompleta. Significa que esse quadrado aqui, esse expoente, ele passa para o segundo membro como que uma raiz, não é isso? Então, esse lado vai ser igual a raiz quadrada de 225. Qual é a raiz quadrada de 225? 15. Como a Luna falou.
Então, o lado desse quadrado é igual a 15, ó. 15 vezes 15 dá 225. Temos como área 225 metros quadrados. Certo, vamos lá. Temos, antes da gente fazer um exercício, eu vou avançar para as outras áreas que são parecidas. A área do paralelogramo, aí eu queria que vocês abrissem na página 7. E aí eu vou distribuindo as questões. Área do paralelogramo. Essa figura daqui, que é o paralelogramo, ela vai utilizar a mesma área do retângulo. Vou explicar por quê. Se vocês pegarem aqui o seguinte, ó, esta parte desse triângulo que eu tenho aqui, onde ele colocou a altura, repare que a altura é sempre perpendicular a uma das bases. Então você tem aqui o seguinte, ó, eu vou trazer ela para cá. Então, se eu esqueço essa parte daqui, eu tenho aqui um retângulo. Ou seja, para determinar a área de um paralelogramo, eu vou ter a mesma fórmula, base vezes altura. Então, não preciso me preocupar em relação a memorizar tantas as fórmulas. Paralelogramo, ele é um quadrilátero, os lados opostos são paralelos, e a altura, ela sempre é perpendicular à base. Então, eu vou ter aqui a mesma fórmula para a área do retângulo. Então, se eu quero calcular a área de um paralelogramo cujas dimensões são altura igual a 12 e base igual a 5, eu vou fazer área igual a 12 vezes 5. A área vai ser igual a 60, no caso aqui centímetros quadrados. Vamos lá, outro quadrilátero, o losango. Bom, losango nós temos aqui o seguinte, a mesma ideia que eu tenho do paralelogramo, eu posso tirar essa ideia para determinar a área de um losango. Se vocês repararem, eu vou ter as seguintes medidas: comprimento da diagonal maior, comprimento da diagonal menor. Então, para determinar a área de um losango, eu vou ter D, esse D maiúsculo, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, nós temos aqui o seguinte. Qual é a área de um paralelogramo cujas diagonais medem 5 centímetros e 8 centímetros? Não precisa identificar, até porque aqui, ó, é um produto. E a ordem, não é isso? Não vai alterar o resultado final. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, diagonal maior vezes diagonal menor ou diagonal menor vezes diagonal maior vai dar o mesmo resultado. Então, 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20 centímetros quadrados. Acabou. Trapézio. Trapézio eu já tenho que ter um pouquinho de atenção. Aqui eu vou dar uma variação para vocês como exemplo. Então temos aqui o seguinte. Trapézio eu preciso identificar alguns momentos dele. Bom, o trapézio é um quadrilátero que possui apenas dois lados opostos, um par de lados opostos paralelos. Então, esses pares de lados opostos paralelos, como vocês viram que a gente estudou em quadriláteros, estudos de quadriláteros, são chamados de base. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é base maior, base menor. Então, base maior, base menor, altura
sempre perpendicular às bases, ok? E aí eu voltei a fórmula. Para determinar a área de um trapézio, eu vou fazer o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aqui ele tem um exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui diferente. Vamos lá, temos aqui um trapézio. Bom, qual a área? Não, eu não ia perguntar o básico. Em centímetros quadrados. Me dê aí essa área em centímetros quadrados. Vamos ver se é isso mesmo, Luna? Vamos lá. Então temos aqui o seguinte. Enquanto eu vou resolvendo, se tiver alguém resolvendo, vai vendo aí. Ó, para calcular a área, eu vou fazer aqui base maior mais base menor, 10 mais 5 vezes a altura dividido por 2. Então nós vamos ter 15 vezes 5 dividido por 2. Dá 75 dividido por 2, dá 37,5, não é isso? Então a área é 37,5 metros quadrados. Só que eu pedi para determinar a área dessa figura em centímetros quadrados. Vamos lá construir a tabela aqui rapidinho, só do que eu preciso. Metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Eu tenho 37,5 metros quadrados. Eu estou em metros quadrados, ele está aqui, nessa parte da tabela. 37,5. E eu tenho que chegar em centímetro quadrado. Completo minha tabela, porque é a unidade de superfície. É só você observar, ó. Se eu tenho aqui um 2, significa que eu comporto 2 algarismos em cada uma dessas unidades. E vou chegar até a unidade que ele precisa que eu transforme. E movimento a vírgula. Então ela vem para cá para o final. Então eu tenho 375, corretíssimo, Luna. Isso aqui corresponde a 375 mil centímetros quadrados. Vamos lá, gente? Olha só. Não botei a letra A porque a letra A é básico. É a mais boba de todas as questões aí. Por isso eu coloquei as letras B e C. Falei para vocês, a gente não vai trabalhar em cima do básico. A área de um quadrado cujo perímetro é igual a 24 decímetros. Gente, perímetro é a soma da medida dos lados.
Então, se eu tenho um quadrado de perímetro, e isso mesmo, Lisa. Se eu tenho um quadrado cujo perímetro é igual a 24 decímetros, significa que todos os lados, se é um quadrado, todos os lados são iguais, então eu vou dividir por 4 para saber quanto é a medida do lado desse quadrado. Então, vamos ver. Então, letra B. Eu vou pegar 24, dividir por 2, ou dividir por 2, não, desculpe, dividir por 4. Então, eu tenho 6 decímetros. Significa que esse quadrado ele tem um lado medindo 6 decímetros. O que é que eu vou fazer agora para calcular a área? A área de um quadrado é a medida do seu lado. Eu precisava dela. Então, se o perímetro é 24, para determinar a medida do lado, eu vou pegar 24 e dividir por 4. Encontrei a medida do lado. Resultado, a área vai ser igual a 36 decímetros quadrados. Tá aí. Na letra C, ele faz o inverso. Ele determinou a área e quer o perímetro. E aí? O que é que eu tenho que fazer aqui nessa questão da letra C? Isso, isso mesmo. Isso, ou multiplicar logo, porque são 4 lados com medidas iguais. Corretíssimo, Luna e Luísa. Então temos aqui o seguinte, ó. Se o lado do quadrado é igual à medida, ó, desse lado que ele determinou aqui, que é 49, a área de área 49 decímetros, eu vou calcular a raiz quadrada de 49. Quer dizer que o lado desse quadrado mede 7 centímetros. E o perímetro? O perímetro simplesmente vai ser 7 vezes 4. Então, eu vou ter 28 centímetros. Essa questão 4, vamos determinar essa área. Então, área da sala retangular, vou botar aqui a S, área da sala, eu vou ter 4 vezes 3, que vai ser o quê? 12 metros quadrados. Pronto. Bom, aí temos o seguinte. Ele quer saber quantos ladrilhos... Ladrilhos são aqueles pisos quadradinhos, ok? Quantos pisos daqueles quadradinhos, cujo lado mede 25 centímetros, cabem dentro dessa sala de 12 metros quadrados? O que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Lembre-se que eu vou ter que comparar. Se eu vou ter que comparar, eu vou saber quanto cabe. Quanto cabe é uma divisão. Então, antes de mais nada, eu tenho que saber qual é a área desses quadradinhos de lado 25 centímetros. Qual é a área? Vamos lá. 25. Mas é a área. Você calculou o perímetro. Entendeu? Vou botar aqui, ó, a área do ladrilho. A área de um ladrilho quadrado, olha o que ele está falando, é quadrado. Diga. Diga, Luísa. Fale. Não, não, não. 25 vezes 100 vai dar... Não, aí você dividiu. É 25 vezes 25. Porque... Isso, porque é a área. A gente está calculando a área, então dá 625, só que centímetros quadrados. Olha o que é que a questão está querendo. Eu tenho a área do quadradinho de 625 centímetros e tenho uma área da sala que é de 12 metros. Eu vou ter que fazer uma conversão aí. Ou eu transformo a área da sala em centímetros quadrados, ou eu transformo
a área do ladrilho que tem em centímetros quadrados em metros quadrados. É melhor transformar o que tem em metro quadrado em centímetros. É mais prático. Então, 12 metros quadrados são quantos centímetros quadrados? Transforma aí e me diz. Essa transformação que vai fazer vocês. 120 mil. Olha aí para quem não fez. Ó, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Então, ó, eu tenho 12 metros quadrados, 0000. Olha só, tá vendo? Então, isso aqui equivale a 120 mil centímetros quadrados. E olha o que eu falei para vocês também, ele está querendo saber quantos ladrilhos desse de 125 centímetros cabe dentro dessa área de 120 mil centímetros quadrados. Então, quanto cabe significa que eu tenho que fazer uma divisão. Então, vou fazer 120 mil dividido por 625. Pega a calculadora aí. 120 mil. Pronto. Dividido por 625. Então, cabem 192 ladrilhos. Temos aqui o seguinte. Perímetro, ele quer que eu calcule o perímetro e a área dos quadriláteros a seguir. Então, temos o seguinte. Primeiro é o paralelogramo. Perímetro, letra A. Perímetro é a soma da medida dos lados. Lembre-se que todo paralelogramo, os lados opostos, eles são congruentes. Então, aqui mede 10 decímetros e aqui mede 15 decímetros. Então, perímetro é ó, 10 mais 10 mais 15 mais 15. Qual é o perímetro? Pronto, 50 decímetros. Não é isso? Acabou. E a área? A área é base vezes altura. 15. E a altura é 8. Cuidado que a altura é o perpendicular. Não vai fazer 15 vezes 10. 10 é a medida do lado. Então, a altura relativa à base é isso aqui, ó, 8 decímetros. Então, 15 vezes 8. Qual é a medida da área? 120 decímetros quadrados. Então, resolvido aí a letra A. Letra B. Losango. Losango, todos os lados têm medidas iguais. Todos. Só lembrar da aula de quadriláteros que tivemos. Então, ele tem 4 lados que medem o que? 13 centímetros. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 13. Isso. 52 centímetros. E a área de um losango é o que mesmo? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, ele deu aqui um pedaço da diagonal. Lembre que aqui, ó, 5 centímetros é isso aqui, ó. Então, quer dizer que a diagonal, ó, é o dobro. Então, a diagonal menor mede 10 vezes. E a diagonal maior, aqui mede 12, ó. Quanto é que mede a diagonal maior? 24. Isso dividido por 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma área de 10 vezes 24, que dá 240, dividido por 2. A área vai ser igual a quê? 120, isso, centímetros quadrados. Tá aí. Muita atenção a esses detalhes em relação às diagonais. Ok? Anota aí.
Vamos lá, próximo. Perímetro do trapézio. Mas aqui é o perímetro. Primeiro eu estou fazendo perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Vai ser o quê? 13 mais 10 mais 15 mais 24. Perímetro vai ser 13 mais 10 mais 15. Eu vou ter o quê? 28, 38. 38 mais 4 dá 42. 42 mais 20 dá 62, não é isso? 62 centímetros. Área. Agora sim, Lula. A área vai ser base maior mais base menor, então 24, a soma das duas bases, vezes a altura, dividido por 2. Então nós vamos ter aqui o seguinte, 30, eu posso simplificar aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar 34 vezes 6. A área vai ser igual, dá 180 mais 24, dá 204 centímetros quadrados. Tá aí. Anota aí que agora a gente vai ver área de um triângulo e composição de áreas. Ou seja, a gente vai juntar todas, nós vamos juntar todas as áreas para poder resolver agora a área de uma figura conjunta. Então você vai ter que observar essa figura e vai ver todas as que são conhecidas por vocês. Então vai ser uma composição. Mas antes a gente vai ver a última área aí, que é a do triângulo. Vamos lá, área do triângulo. Ele já começa aí, ó. Triângulo é todo o que a gente conhece, porque nós tivemos estudo dos triângulos. É todo polígono que tem 3 lados. Então, para determinar a área de um triângulo, eu vou fazer simplesmente base vezes altura dividido por 2. Lembrando que a altura é sempre relativa à base. E aí tem que ter cuidado. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque é o seguinte, todo triângulo, vou pegar aqui como referência, ele é a partir da formação de uma figura retangular. Ó. Então eu pego a área de um retângulo e divido por 2. Por isso eu vou ter como fórmula base vezes altura dividido por 2. Acabou. Essa é a área de um triângulo. Mais simples do que isso não tem. Lógico, só lembrando para vocês que a gente não vai cobrar o básico. Eu vou ter o que? As relações aí. Eu vou ter que encontrar uma das medidas. Eu tenho uma área para encontrar a medida de uma base. Determina a medida da altura de um, a área do outro. E vou encontrar a medida da altura, sei lá. Todas as possibilidades. E continuando, que é a composição. Quando a gente fala de composição, a gente está juntando a área de um triângulo com a área de um retângulo, com a área de um paralelogramo, e formam essas figuras que vocês veem aí. Então, por exemplo, nesse desenho daqui, eu tenho uma composição de quê? Duas formas retangulares. E o que é que eu faço para determinar a área? Você vê aqui no desenho de baixo que ele separou, está vendo aqui o desenho? Ele vai calcular separadamente a área A, a área B e vai somar os dois. Então, eu vou ter uma composição. A soma das duas áreas, da área B e da área A, vai formar a área total dessa figura. Mas eu também posso ter o seguinte aqui, ó.
Eu posso ter esse tipo de composição, onde ele está querendo o quê? A área apenas azul. E aí você vê aqui, ó, nessa composição, eu somei as duas áreas. Mas e nessa composição daqui, o que é que ele está querendo? Só a área da parte azul. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a área de quem? Do retângulo. Eu vou calcular a área do triângulo, só que desta vez eu vou subtrair, porque eu não quero a área somada. A área somada é simplesmente a área do retângulo. Eu vou querer que subtraia a área do triângulo desse retângulo para poder encontrar a parte azul aqui. Então, o que foi que ele fez na questão? Olha, eu tenho essa figura aqui, eu quero que determine apenas a área azul. Então, vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui. Aí tem a resolução, mas eu vou explicar direitinho para vocês. O que é que eu faço? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, vou calcular a área do retângulo. Bota aqui, ó, área R. Então, vai ficar 18 vezes 10. A área desse retângulo é igual a 180 unidades de área. Aqui está em centímetros, centímetros quadrados. A área do triângulo, aí eu vou lá, é base vezes altura dividido por 2. Eu vou e calculo a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Onde é que eu tenho a base? Repare aqui, ó, que você tem 3, que é a distância desse ponto a esse ponto. Você tem 4, que é a distância desse ponto a esse ponto. A base vai ser simplesmente esse comprimento aqui, ó. Repare que o comprimento total dessa base é de 18. Então, eu tenho o quê? 3 mais 4, 7. 18 menos 7 significa que sobrou para essa base quanto? 11. Repare que se você somar tudo vai dar 18. 3 mais 11 dá 14. 14 mais 4 dá 18. Então, eu já sei a base do triângulo. A altura, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Ele distanciou. Aqui eu tenho 2. Daqui para cá eu tenho 3. Então, eu preciso encontrar essa medida daqui, ó. Quanto é que mede a altura do retângulo? 10. Aqui, ó, somando essas duas medidas aqui, eu tenho 5. 10 menos 5 significa que aqui eu tenho a altura desse triângulo medindo 5 centímetros. Vamos somar? 2 mais 5 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Então, agora eu posso calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura, então 11 vezes 5 dividido por 2. Dá quanto? 55 dividido por 2 dá 25 ou 27,5, não é isso? Centímetro, isso, centímetros quadrados. Então, agora eu posso saber o que é que eu vou ter que fazer. Eu já tenho a área do retângulo, já tenho a área do triângulo. Se eu quero saber só da parte azul, eu vou subtrair a área total menos a área menor. Então, temos aqui o seguinte. 180 menos 27, ele já calculou aqui embaixo, deu quanto? Aqui, ó, 180, tá vendo? Menos 27, 152. Eu precisava mostrar apenas a vocês essa parte daqui, porque aqui ele mostra todos os cálculos, mas não mostra, não explica para vocês como foi que vocês fizeram, como é que ele fez. Ele só dá os cálculos. Então, quando a gente fala de composição de área, eu tenho todas aquelas áreas estudadas e eu vou observar o que é que ele está querendo. Se ele está querendo que eu some tudo ou se ele está querendo que eu retire uma área de outra. Entendido? Pronto. Vamos. E aí, vamos lá? Vamos ver o triângulo A. Qual vai ser a área dele? Qual a medida da base?
5, não é isso? Eu tenho 5 quadradinhos, então tem 1 centímetro de lado. Então, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A altura tem quantos quadradinhos? 4. Então, 5 vezes 4 dividido por 2. Que vai ser 20 dividido por 2. A área vai ser de 10 centímetros quadrados. Triângulo B. Triângulo B. Vamos ver se vocês pegaram corretas medidas. A base está aqui, ó. Essa é a base. A base tem quantos quadradinhos? 4. Então tem 4 centímetros. Então, a área vai ser igual a 4 vezes. E a altura? A altura, lembrando, é perpendicular à base. A altura está aqui, ó. Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3. 3. Então, 4 vezes 3 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6 centímetros quadrados. E o triângulo C, a área, a base está na cara, a base aqui eu tenho 3, está vendo? 3 unidades, 3 centímetros. E a altura está aqui, ó. A altura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. Então vamos calcular aqui. Base 3 vezes 5 dividido por 2. Então, tenho 15 dividido por 2, dá 7,5 centímetros quadrados. Tá aí. Bom, olha aí. Ideia de composição, baseado naquela mesma do triângulo. Eu quero que vocês façam a letra C, mas antes de vocês começarem a fazer a letra C, me diz aqui, nessa letra C, quais são as figuras planas que vocês enxergam? Que eu tenho composição. Lembra que eu tenho que ter várias aí. Quais são elas? Diz aí. Olha só aqui, ó, as figuras que são vistas aqui, ó. Eu posso chamar aqui de figura 1. É um paralelogramo. Paralelogramo é base vezes altura. E aí você vai contar aqui, ó, quantos quadradinhos. Ó, os quadradinhos têm o quê? Também um decímetro de lado, viu, gente? Então, cada quadradinho tem 1 decímetro. A figura 2. Olha aqui, ó, que eu vou compor. É essa daqui. Que figura é essa? Um trapézio. Isso. E a figura 3, essa é mais fácil. Um retângulo. Então você vai calcular cada uma dessas áreas e vai somar as 3 e determinar a área total. Essa é a primeira composição. As outras duas, a letra A. Oi, diz. Aham. Isso. Na figura B, por exemplo, você tem aqui, ó, um triângulo, não é isso? Um retângulo e um trapézio. É, são um quadrado e um retângulo, não é isso? Então aí você já vê. Letra C. Figura 1. A área dela. A área vai ser igual a base vezes a altura. A base tem quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, base vezes altura. E a altura tem quanto? 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15. A área vai ser igual
a 15 decímetros quadrados. Vamos ver da figura 2. A área vai ser igual. Aí eu tenho um trapézio, não é isso? O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos de base maior, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Base menor, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho base maior, 9 mais 5, vezes a altura. A altura tem 1, 2, 3, isso, dividido por 2. Então, temos 45 vezes 3, dividido por 2. 45 vezes 3 dá quanto? 90, dá 135, não é isso? Dividido por 2, vai dar quanto? Pronto. Decímetros quadrados. Vamos ver da composição 3, retângulo, isso é mais fácil. A área do retângulo é base vezes altura. Eu tenho 9, não é isso? Que foi a mesma base do trapézio. A altura eu tenho 2. Então, 9 vezes 2, 18. E aí eu vou ter a área total. Aí eu posso colocar aqui, ó. A área total é a área da composição, é a soma de tudo. Então vamos lá. A área total, vou botar aqui AT, vai ser o quê? 15 mais 67,5 mais 18. Quanto é que dá a soma de tudo? Soma tudo aí para mim, por favor. 100,5. Pronto. Decímetros quadrados. Última parte do assunto da gente. Eu vou fazer modificação lá na tarefa de casa, viu? Ela vai ser menor. Que a gente não vai conseguir dar todo o assunto, não. A gente vai finalizar aqui em triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Vocês vão entender um pouquinho o símbolo que vocês veem aí do Pitágoras, nas coisas daí do Gabriel. Então vamos lá. Pitágoras foi um filósofo matemático grego que viveu por volta do século 6 a.C. Costuma-se atribuir a ele a descoberta de uma famosa relação conhecida como Teorema de Pitágoras, que relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, esse Teorema de Pitágoras, gente, ele só é aplicado a quem? Ao triângulo retângulo. Se vocês lembrarem lá, quando nós começamos a trabalhar com o estudo dos triângulos, nós temos, num triângulo retângulo, alguns nomes especiais para os seus lados. Quem são eles? Os lados consecutivos que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. E o maior lado, olha o que eu estou falando para vocês, o maior lado de um triângulo retângulo, que é sempre oposto ao ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Então, o que foi que Pitágoras descobriu? Ele fez a seguinte relação, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos ver aqui uma coisinha bem simples para começar. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, a primeira coisa que vocês têm que observar é identificar de forma correta quem é hipotenusa e quem são os catetos. Se você fizer essa relação de forma errada, você vai perder uma questão. Então, só lembrando aqui o seguinte, triângulo retângulo,
O maior lado dele, que é chamado de hipotenusa, sempre está oposto ao ângulo reto. Então temos aqui um triângulo retângulo. Eu digo que a hipotenusa mede x, ó, oposto ao ângulo reto, e os outros dois catetos medem 4 decímetros e 3 decímetros. Qual foi a descoberta de Pitágoras? Ele disse o seguinte, olha, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ordem dos catetos aqui não faz a menor diferença. Esse é o conhecido Teorema de Pitágoras. Vamos aplicar essa relação aqui, na resolução agora da questão. Eu quero descobrir qual é o valor de x. X é quem aí nesse triângulo retângulo? A hipotenusa. Então vamos lá. Substituindo no teorema, x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. São os dois catetos. A ordem aqui, ó, de quem é quem, como eu falei para vocês, não faz a menor diferença. Então 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser igual a quem? A 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Como é que eu finalizo isso aqui? Com a raiz quadrada, não é isso? A raiz quadrada de 25, que vocês já estudaram. X vai ser igual a quanto? 5 decímetros. Então, nós dizemos que esse triângulo é um triângulo pitagórico, porque todos os seus lados ele tem como medidas um número natural. Então, se ele perguntar, determinar para você qual é, por exemplo, o perímetro ou a área de um triângulo retângulo e ele deixou de dar uma das medidas, você já sabe que você vai recorrer ao Teorema de Pitágoras. E esse Teorema de Pitágoras, a gente sabe que encontra o triângulo retângulo não só solto. A gente pode encontrar um triângulo retângulo, em um quadrado, até em um trapézio ou em um losango. Então, vou ficar atento a todos esses detalhes. Vamos lá, vamos continuando. Bom, olha só. Se eu disser para vocês aqui qual é o valor de x, calcula aí para mim, por favor, usando o Teorema de Pitágoras.
Vamos lá? Primeiro, olha o que eu falei para vocês. Identifique de forma correta quem é quem no triângulo retângulo. Quem é a hipotenusa nessa figura que eu determinei aí para vocês? Qual dessas medidas aí é a hipotenusa? O desenho está igual ao anterior. A hipotenusa só mudou os valores. Quem é a hipotenusa? Eu só estou querendo que você identifique o número, gente. Me diz aí quem é o número que representa a hipotenusa? 13. Os outros dois são catetos. Então, usando o teorema de Pitágoras, que ele diz o seguinte, o quadrado da hipotenusa, então vou lá, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui. Da mesma maneira. Então, eu vou ter 169 igual a x ao quadrado mais 25. Olha, eu continuo com minha equação. Só vou mudar aqui de lado para vocês perceberem que não vai fazer nada, ó. É só para eu não precisar multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual a 169 menos 25. X ao quadrado é igual a 144. Então, ele está querendo a medida daquele cateto. Eu vou ter a raiz quadrada de 144. Qual o valor de x? 12 centímetros. É a medida que eu estava procurando. Toda vez que a gente trabalhar com um triângulo retângulo, identifique primeiro a hipotenusa, porque os outros dois são catetos. Olha o ângulo reto aqui. Quem está oposto a ele? X mais 5. Ele é a hipotenusa. Então, resolvendo essa letra C, ele ficaria assim, ó. Quadrado da hipotenusa, tá vendo? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Gente, chegamos nesse ponto aqui que eu quero que vocês me lembrem. X mais 5 ao quadrado, isso aqui é o quê? Um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Estou fazendo essa letra C porque as outras duas letras são fáceis. Como é que eu resolvo? Me diz aí quem é que lembra. Como é que eu resolvo o quadrado da soma de dois termos? Ah, só lembrando, eu adicionei os pontos daquela vez, viu? Quem fez, se não me engano, foi Alberson e Luna. Quem me disser aí como é que eu resolvo esse produto notável, meio ponto. Trinta segundos, que a gente não vai ter mais tempo. É só para me dizer qual é a linha. Não é para resolver, não. Como é que eu resolvo a linha da quadrado da soma de dois termos? Vou começar. Quadrado do primeiro termo, mais o quê? Vamos lá. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Oi, Luísa. Ah, vi. Vi.
Você errou porque você botou primeiro vezes segundo. Não é. Olha o que eu falei, quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá vendo aqui agora? Lembrou como é que é? Igual a x ao quadrado, mais 7 ao quadrado, 49. Vamos lá. Vamos resolver aqui. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes x vezes 5 dá 10x, mais 25. Vamos organizar aqui essa equação. Igual a x ao quadrado, mais 49. Então temos aqui, ó, tudo que tem x no primeiro membro. Então x ao quadrado menos... Aqui já vai dar zero, ó, eu já vou cancelar. Mais 10x igual a 49 menos 25. Tudo que não tem x eu joguei para lá para o segundo membro. Aqui, ó, dá zero. Eu já poderia cancelar antes. Então ficou 10x igual 49 menos 25 dá 24. Então x vai ser igual a 24 dividido por 10, que vai ser 2,4. Está aí, seu valor de x.